Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Neste vídeo eu vou demonstrar o desenvolvimento de uma aplicação para controlar dois servos motores por meio de botões táteis usando uma plataforma de prototipagem Arduino Uno. Vamos lá? Bem, nesta representação gráfica nós temos o esquema de montagem que servirá de base para o desenvolvimento da nossa aplicação. Veja que nós temos 4 botões táteis aterrados, de forma que, quando um dos botões for pressionado, o pino correspondente receberá nível lógico baixo, o 0 volt, e quando o botão estiver solto, o pino deverá apresentar nível lógico alto. Bom, para fazermos isso, nós devemos acionar, através da programação, os resistores internos de pull-up do microcontrolador. Bom, isso a gente vai ver mais para frente, durante a programação, tá ok? Bem, o comportamento desejado aqui é o seguinte, olha. Quando eu pressionar o primeiro botão, o servomotor deverá incrementar o seu ângulo até atingir 180 graus. O segundo botão fará o inverso. O servo se deslocará no sentido oposto, decrementando o ângulo. O terceiro botão fará a mesma coisa para o servo 2. E o quarto botão, sentido inverso. E aqui, olha, nós temos uma outra forma para representar o circuito. Veja que os botões eles foram colocados dessa forma e eu coloquei ainda uma identificação, B1_A, B1_B. Esse nome, nessa representação, nós vamos utilizar depois na programação para facilitar, tá ok? Bom, agora, só para contextualizar, vamos ver um vídeo que apresenta uma aplicação prática baseada nessa montagem. Vamos lá? Está aí o vídeo. Veja que eu construí um protótipo, um dispositivo baseado nesse esquema do nosso projeto, onde aqui nós temos os botões conectados aos pinos digitais do Arduino e podemos observar que eles estão aqui na montagem. Tá? Esses dois botões táteis, eles estão conectados aos pinos do Arduino para fazer a movimentação do primeiro servo, que está aqui embaixo dessa base, não dá para a gente ver aqui. E esses outros dois botões controlam o servo aqui da garra, para promover a abertura e o fechamento da garra. Tá, ok? Observem que o nosso circuito ele está sendo representado fielmente aqui no protótipo. Tá? Temos aqui a plataforma Arduino, conectada aqui numa fonte. No caso aqui eu usei uma fonte de 12 volts, depois eu explico melhor isso, tá ok? Bom, então é isso. Chegou a hora de arregaçarmos as mangas e desenvolver na prática essa nossa aplicação. Vamos lá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é criar o circuito, ou desenhar o circuito nesse software SimulIDE. Tá? É um software gratuito, onde eu posso desenhar o esquemático e depois fazer a simulação também. É claro que não há necessidade disso. Se eu tiver a plataforma Arduino, basta embarcar o programa nela e fazer os testes ali. Tá? Mas só para mostrar algo diferente, esse software aqui é muito bom, muito bacana para a gente fazer esse tipo de coisa. Tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser baixá-lo, tá ok? Bom, aqui dentro do SimulIDE eu vou inserir uma plataforma Arduino Uno. Tá aqui, vamos fazer um flip. E agora vamos colocar os componentes. Primeiramente, os motores. Então, vou pegar aqui um servo. Vamos fazer um flip também aqui. E um outro servo. Muito bem, temos aqui os nossos dois motores. Vamos já fazer as ligações,
O sinal aqui do primeiro servo, eu vou colocar aqui para facilitar, no pino 7 do Arduino. E o segundo servo no pino 6. Prontinho. Vou colocar também aqui, pessoal, uma bateria para fazer a alimentação dos servos. Uma bateriazinha. Vamos fazer um flip também. De 5 volts. Então, venho aqui em propriedades, bateria, já está em 5 volts, tá? Bom, a bateria aqui eu devo conectar aos pinos de alimentação positiva, né, dos servos, este e este. Pronto. E aqui vamos colocar um terra. Aqui. E vamos conectar o terminal GND, né, o terra dos servos, vamos conectar nesse terra aqui. E esse daqui também. Bom, vamos colocar os botões agora, né? Então, aqui na categoria de switches, eu vou pegar o botão do tipo push button. 1, 2, 3 e 4. E vou fazer as ligações. Bom, esse primeiro botão eu vou ligar aqui no pino 5 do Arduino. Este outro, deixa eu dar um espaço aqui. Melhor empurrar esses aqui de cima. Um pouquinho para cima, para abrir um espaço aqui. Tá. Esse segundo botão eu vou conectar ao pino 4. O terceiro botão vou conectar no pino 3 e o último aqui no pino 2. Prontinho. Agora vamos colocar um ground, né, um terra aqui. Aqui e aqui. Ok, para simulação, isso daqui está legal, tá? Vamos salvar agora o circuito. Então, venho aqui em salvar. Eu vou colocar aqui no desktop, vou abrir uma pasta nova. Vou chamar aqui de servo botão 1. Vamos abrir aqui essa pasta. E o nome do programa, vamos colocar aqui, ó, servo botão. Só que tem que escrever direito, né? Ótimo. Muito bem. Então, nosso circuito está salvo, tá? Vamos agora abrir o software Arduino para construirmos a aplicação mesmo, né? O programa. Então, vamos lá. Muito bem, aqui então dentro do ambiente Arduino, vamos construir o programa. Bom, primeira coisa é colocar uma diretiva de pré-processamento, uma diretiva include, para carregarmos o arquivo servo.h, que é um arquivo de cabeçalho, né, um header file, que contém os comandos para manipulação de servos motores. Tá? Então, deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Ótimo. Para ficar mais visível, né? Em seguida, vamos criar 2 objetos do tipo servo para que a gente possa manipular os motores. Então, eu vou dar um nome de motor 1 para o primeiro motor e o outro objeto servo para o motor 2, para o servo motor 2. Muito bem. Agora eu preciso declarar
as variáveis. Na realidade, aqui eu estou definindo, olha, o B1 underline A, definindo um nome para o pino 2 do Arduino, que é o nosso primeiro botão. Vou fazer a mesma coisa aqui para definir um nome para o segundo botão, é o B1B, de acordo com aquele esquemático, né, que eu apresentei. Vamos criar também para o... Eu vou até copiar e colar para ser mais ligeiro. Aqui eu vou criar o B2, B2A e B2B, que estarão conectados ao pino 4 e ao pino 5. Agora eu vou declarar duas variáveis inteiras também, né? Integer, ang1, e vou atribuir um valor 90. Essa variável ang1 vai ser uma variável que vai armazenar o ângulo, né, do primeiro servomotor, e vamos iniciá-la com 90 graus. E uma outra ang2 que será o ângulo do segundo servomotor. Ok? E agora nós devemos iniciar a estrutura setup, que é aquela estrutura onde a gente faz as configurações iniciais, né, do programa. Primeira configuração é determinar que o modo de operação do pino correspondente ao botão B1 underline A, que é o pino 2, é um pino de entrada, input, do tipo pull up. Tá? Lembrando que esse pull up, né, essa expressão aqui, aciona o resistor interno de pull up, fazendo com que o pino, né, em modo de repouso, em estado de repouso, ele fique em nível lógico alto, nível lógico 1, que é o que a gente precisa, né? Esse pino do botão ou dos botões, eles deverão, né, apresentar um nível lógico alto, e quando o botão é pressionado, lembre-se que a gente está levando o 0 volt, estamos aterrando o pino. Então, botão pressionado, nível lógico baixo, botão solto, nível lógico alto. Ok? Isso a gente vai fazer para todos os botões. Tá? Deixa eu copiar e colar. Vamos lá. Para o botão B1B e para os botões que vão acionar o motor 2, que é o botão B2, B2, B2A e B2B. Ok? Agora eu preciso dizer em quais pinos os motores estão conectados. Para isso eu utilizo aqui, ó, vou pegar o objeto motor1 e utilizar um método attach, para dizer que o motor vai estar conectado no pino 6. Motor 1 no pino 6 e a mesma coisa para o motor 2. Motor 2, attach, pino 7. E agora, para colocar os motores na posição inicial, lembrem-se que eu defini duas variáveis aqui, ó, ang1 e ang2, para dizer, ou para informar, né, o ângulo inicial dos motores, tá, ok? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou falar que o motor 1, ou melhor, vou pedir para que o motor 1 seja colocado, aqui com letra minúscula, seja colocado no ângulo ang1, 90 graus, né, na primeira vez. E a mesma coisa com o motor 2, tá? Então, o motor 2... Bom, para fazer isso eu utilizo o método write, né? Ele escreve, né, uma informação no motor. Nesse caso ele posiciona o motor no ângulo, né, informado aqui entre parênteses. Muito tranquilo. E com isso a gente encerra a estrutura setup. Então fechamos aqui uma chave. Bom, agora nós vamos abrir uma estrutura loop. Então, essa estrutura loop é a estrutura que vai ser executada, né, continuamente, e é aqui justamente que nós vamos colocar as instruções, né, do nosso algoritmo.
Então vamos lá. Primeira coisa é verificar o estado do botão, verificar se um dos botões foi pressionado e realizar a ação correspondente. Para isso eu utilizo a estrutura if e vou fazer assim. Opa, digital. Eu vou perguntar se o botão digital, eu vou ler, né, read, digital read. Eu vou ler o estado do botão digital correspondente ao nome B1A, ou seja, o primeiro botão. Então, com essa instrução aqui, olha, com essa função, o programa, né, obtém o estado do botão. Aí eu vou perguntar se o estado do botão é igual a 0. Lembrando, se o estado do botão for igual a 0, significa que o botão foi pressionado, tá? E aí eu faço ainda isso, ó. E se o ANG1, né, porque o botão 1 é do primeiro motor, eu vou perguntar se o ângulo do primeiro motor é menor que 180. Ora, se isso for verdade, se o botão foi pressionado e se o ângulo do motor não é, ou melhor, é menor que 180, significa que o motor ele pode avançar. Então eu vou incrementar o ângulo ANG1. Eu farei isso. Então eu somo 1 nesse ângulo, tá? Agora, quando ele atingir o 180, ele já vai ser, né, bloqueado aqui. Então essa ação não será executada. Então o motor, o máximo que ele pode atingir é 180 graus, ok? Então vamos lá. Aí eu coloco, eu tenho que mais uma vez, né, falar que o motor 1, ou melhor, escrever, né, fazer um write no motor para que ele seja levado para aquele novo ângulo. E ainda eu farei uma coisinha aqui, ó. Eu farei um delay de 20 milissegundos, tá? Tá, esse delay aqui é simplesmente para dar um tempinho, né? Como eu pressiono o botão, a ação mecânica, tanto do botão quanto do motor, ela é mais lenta que a ação interna, né, do microcontrolador. E aí eu dou uma pausa, né, para ele estabilizar o movimento. 20 milissegundos é o suficiente. Muito bem. Agora vamos testar o segundo botão. O primeiro botão já está pronto. Vamos fazer agora a programação para o segundo botão. Mesma coisa, ó, dê um Ctrl+C, um Ctrl+V, tá? Deixa eu só organizar aqui. Para fazer agora a leitura do botão B. O botão B é aquele botão que vai decrementar o ângulo do primeiro motor. Só que a pergunta agora vai ser diferente. Ao invés de perguntar se o ANG1 é maior que 180, eu vou perguntar se ele é menor que 180, eu vou perguntar se é maior que 0. Tá? Porque como eu vou decrementar, se ele chegar em 0, ele não pode mais decrementar. Então aqui é o bloqueio, para que ele limite, né, em 0 grau. Tá? Então, se o ângulo for maior, então ele vai fazer o decremento. Então, ANG menos menos. Aqui é a mesma coisa. Aí ele vai mandar o motor para aquele ângulo e vai dar um delay de 20 milissegundos. Tá? Agora, vamos fazer para os outros botões. Então, eu vou copiar tudo isso aqui. Ó. É a mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer? Apenas mudar os nomes dos botões, né? Então, agora eu vou testar se o botão 2A é igual a 0 e se o ANG2 é maior que 180. E aqui eu incremento o ANG2. Aqui mando escrever no motor 2 o ANG2. E aqui eu pergunto se o botão 2B é igual a 0 e se o ANG2 é maior que 0. Aqui eu decremento o ANG2 e aqui eu escrevo no motor 2 o ANG2. Muito bem, finalizou. Deixa eu só eliminar esses espaços. Então está aí o nosso código, tá? Bastante simples, né? Observe que é um repeteco aqui, as funções elas se repetem, claro que fazendo os devidos ajustes.
Bom, vamos então compilar o programa. Vamos verificar primeiro para ver se não tem nenhum erro. Muito bem, programa verificado. Bom, agora eu poderia pegar esse programa e já gravar diretamente na placa, mas como nós estamos fazendo a simulação lá com o Simul IDE, eu farei o seguinte, olha, aqui no menu Sketch, eu tenho aqui uma opção, ó, exportar binário compilado. Então eu vou clicar nessa opção, ele vai fazer novamente a compilação, vai gerar o arquivo binário dentro da pasta do projeto, e esse arquivo binário então eu vou, carregar lá no nosso simulador, tá? Muito bem, compilação terminada. Eu vou minimizar aqui, abrir o Simul IDE novamente, e aqui, olha, no Simul IDE eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima do Arduino e pedir aqui, ó, a opção Load Firmware, então, para ele carregar o programa. Eu vou entrar naquela pasta do projeto Arduino e aqui observe que ele criou dois arquivos com sufixo .x. O primeiro arquivo aqui é o padrão, o arquivo padrão que nós vamos utilizar, e o segundo arquivo é um arquivo já com o código e com o bootloader, para que eu possa colocar vamos dizer assim, num microcontrolador virgem, que não tem o bootloader. Tá? No nosso caso aqui eu vou carregar o standard e dar um abrir. Pronto. Então o programa foi carregado aqui dentro do simulador, como se fosse a placa, real. Bom, para simular nesse software, pessoal, eu clico aqui nesse botão aqui, ó, que é Power Circuit, para acionar o circuito. E observe que ele já entrou em simulação, tá? Então vamos testar. Eu esqueci de fazer umas ligações aqui, olha. Eu preciso antes corrigir. Vamos lá. Eu preciso corrigir, tá vendo? Esses botões aqui não estão aterrados. Então vamos lá, que foi uma falha minha. Então vamos aterrar isso daqui, ó. Pegar por aqui mesmo. Aqui. Esse daqui é a mesma coisa. Pronto. O circuito estava incompleto. Agora sim dá para a gente simular. Vamos lá. Então, pressionando o primeiro botão, o primeiro servo se desloca, olha, vai incrementando. Aqui a ordem dos botões está um pouquinho diferente, mas dá para perceber que houve um deslocamento para 0 grau. E aqui eu incremento o servo, olha, ele se desloca até atingir os 180 graus. Atingiu 180 graus, ele para. E aqui, movimento contrário, ele atinge o 0 grau, ele para. E aqui a mesma coisa, para o segundo servo, decrementando e aqui incrementando. Abrir um pouquinho mais aqui. Então deu para perceber, Então, nosso projetinho funcionando no simulador e com certeza funcionará se nós gravarmos, numa placa Arduino, uma placa real, ok? Então é isso, pessoal. Por hoje, então, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.